E aí galera, estamos aí em mais um vídeo na web e hoje eu quero falar com você sobre esse tema que está trazendo muitas controvérsias. Eu acabei vendo na minha timeline uma galera de pessoas comentando, alguns especialistas em concurso, comentando sobre o fato do Temer não... da investigação sobre o Temer, do escândalo sobre o Temer não ter passado pelo Legislativo. E comentando sobre o futuro dos concursos em relação a isso. Basicamente fazendo uma análise do futuro dos concursos em relação ao governo atual. E aí, como eu vi algumas coisas que me parece que foram um tanto quanto exacerbadas, eu resolvi fazer esse vídeo para te trazer uma opinião clara e uma opinião baseada em fatos, baseado em ciência, baseado em lei, e não baseado apenas no meu estômago, ou em alguma ira, ou em alguma coisa nesse sentido. Ou em alguma ideologia por si só. Então vamos lá. Governo Temer. Qual a principal diferença? Primeira coisa, antes de analisar o que vai acontecer a partir de agora, é analisar qual é a matriz, a diferença de governo Temer para governo Dilma, por exemplo. A primeira coisa que você tem que entender é que o governo Dilma atende às premissas do governo do partido do PT. O PT é um partido de esquerda, é um partido comunista. Se você for ler o site deles, você vai ver que as ideias dele batem muito com ideias do comunismo. E se você for ver, o PMDB ele é um partido de direita, mais voltado à direita. E se você for analisar não só os trabalhos do PMDB, as votações e tudo mais, o que eles dizem de si mesmo, eles são um partido que você consegue identificar facilmente com uma ideia de liberalismo, alguma coisa nesse sentido, né? Um liberalismo com algumas pontas ali de conservadorismo moral, alguma coisa assim. Portanto, aí já está a raiz da primeira diferença. Num lado, o governo Dilma defende um Estado maior. O governo PMDB defende um Estado menor. Um Estado menor significa o quê? Menos cargos públicos? Sim. Um Estado mais enxuto. Menos cargos públicos, menos funcionalismo. E as ações do governo vêm mostrando isso. A primeira que eu destacaria seria o teto dos gastos. O teto dos gastos nada mais é do que uma atitude de responsabilidade fiscal, mas que no médio prazo acaba desembocando numa diminuição de cargos públicos também. E isso vem acontecendo. O cenário econômico mostra um grande déficit e isso vem acontecendo uma reestruturação em todas as esferas da administração pública, seja direta ou indireta. E você viu, inclusive, algumas acontecendo. No governo Temer ainda aprovou-se a lei que regulamenta a terceirização, atividade que já era largamente explorada no país, mas não tinha nenhuma regulamentação, nenhuma proteção para esses trabalhadores. Isso aconteceu também no governo Temer. As reformas trabalhistas que diminui o poder dos sindicatos, inclusive tira a contribuição sindical, aconteceu também no governo Temer. Então você acaba vendo uma série de atitudes que diminuem de alguma forma, que afastam de alguma forma o Estado das relações. Agora, na relação trabalhista, vale mais o acordado sobre o legislado, ou seja, a minha relação com você, o que eu acordar com você, vale mais do que uma convenção legal, claro, respeitando limites. Isso é uma característica clara de um governo liberal. É um governo que preza mais pela liberdade do mercado nas relações. Então, e eu poderia destacar outras iniciativas do governo, né? A liberação do FGTS, né? Que colocou mais de 40 bilhões na economia. Iniciativas do governo fundiárias regulamentando pequenas propriedades. Então são diversas atitudes que dizem respeito e acabam coadunando com um pensamento mais liberal, um pensamento mais de mercado. E isso, é claro que, né, num todo você vai ter uma diminuição do Estado, uma diminuição de cargos públicos, sim, efetivamente. Mas é porque é uma outra vertente de administração mesmo. Ah, isso é bom, isso é ruim. Bom, essa discussão eu deixo para vocês, isso aqui não é um canal de opiniões por si só. É um canal que eu quero passar para você conhecimento acima de tudo.
E o que me preocupou nessas comunicações que eu vi por aí foi uma espécie de alarde, de desmonte de máquina pública, fim de concurso, coisas que não vão acontecer. Vai continuar existindo cargo público para tudo que você imagina. Mas serão menos vagas, concursos mais difíceis, algumas empresas serão privatizadas, né? Já está acontecendo isso em alguns estados, sobretudo, que estão quebrados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, Rio de Janeiro, foram estados que foram pedir, inclusive alguns pediram moratória para a União, e o Temer não aceitou, e pediram renegociação de dívida, estão devendo para o funcionalismo público, estão devendo. Não conseguem manter o básico, que é polícia, agentes de saúde e agentes de educação. Então vai acontecer a privatização de algumas empresas públicas, com certeza. E isso acaba, né, teto de gastos, né, privatizações, isso acaba ajustando as contas, saindo desse déficit bilionário que a gente tem, trazendo mais confiança para o país, mas aquilo que te interessa principalmente claro que diminui os cargos públicos, sim. E até comentando sobre isso num outro vídeo, é importante que você tenha em mente que a ideia de cargo público cada vez mais vai ficar ligado para pessoas que têm paixão pela atividade e vai se desligar um pouco daquelas pessoas que querem o cargo público como alguém que quer uma boia em meio ao oceano para se salvar de um afogamento, que seria uma possível demissão, alguma coisa nesse sentido. Cada vez mais você vai ter, e eu dou aula há bastante tempo para concurso, e eu vejo, por exemplo, nas turmas de Polícia Federal, a maioria das pessoas que estudam para a Polícia Federal, elas amam aquilo, elas querem muito aquilo, elas sonham com aquilo dia e noite. E não é só pela estabilidade, porque é um concurso de dificuldade que bate com vários outros que pagam até mais. Mas é que a pessoa tem um amor mesmo pelaquela atividade, ela construiu, ela se projetou já fazendo aquilo, ela já se imagina. Cada vez mais nós vamos enxergar isso em diversos concursos. Pessoas que querem, sabem exatamente o que vão fazer ali dentro, né? Sabem da atribuição, estudam com muito afinco, porque estudam para serem bons profissionais e não só para passar em uma prova. Isso é a característica básica dos concursos mais difíceis. Cada vez mais os concursos como um todo serão assim. Então vamos lá, daqui para frente, o que acontece após essa definição? O Temer pode ser julgado após se afastar da presidência? Pode. Mas ele continuando na presidência, não entrando o Rodrigo Maia, por exemplo, como presidente, espera-se que as reformas continuem. Agora tem uma reforma muito importante, que era a Previdência, e aí outras que estão também para acontecer no decorrer do ano ainda. Então espera-se que continue acontecendo reformas no país, ajuste de déficit, e que a gente tenha uma eleição em 2018 para a partir daí ter uma definição em mais detalhes. Então, os concursos vão continuar acontecendo como já estavam previstos para acontecer nas leis orçamentárias aprovadas, na lei orçamentária aprovada agora em 2016 para 2017. Não vai mudar nada. Talvez parasse, tivesse muito menos concurso na esfera da União, sobretudo, se o Temer saísse e assumisse o Rodrigo Maia, porque a estabilidade política acaba afetando, sem sombra de dúvidas, o mundo dos concursos. Na verdade, afeta sobremaneira, né? A estabilidade política mais ainda do que a questão econômica, porque a política define as prioridades e distribuições da economia. Então, imagino que assim, esse cenário, para você que quer um concurso público, é mais positivo do que se o Temer tivesse saído. Mas o Temer no poder tem menos vagas para concurso do que se a Dilma tivesse no poder. Porque são visões diferentes. Um visa o Estado grande, o outro visa um Estado pequeno, mais enxuto. Ajustes de contas, uma outra visão de administração. Então é isso, povo. Acho que eu abordei todos os temas que eu queria, sobretudo alguns que eu vi sendo colocados de maneira equivocada. E é importante, acho que você seja a favor ou contra qualquer coisa, mas que entenda as efetivas, as reais relações e as reais premissas por trás dos entendimentos, por trás do que acontece, sobretudo os fatos e as premissas por trás desses fatos. Gostou do vídeo? Dá like, compartilha. Se tem mais alguma dúvida, coloca aqui embaixo, te inscreve no canal. Meu próximo vídeo vai ser muito legal, na minha opinião. Eu vou falar um pouquinho, eu fiz um vídeo falando sobre cotas, mas eu vi que tem muita gente que tem dúvidas sobre como é que funciona a classificação, a avaliação da cota de pessoas com deficiência e pessoas
de afrodescendência e negros. Então eu vou abordar no próximo vídeo como é que funciona a definição, a classificação, como é que vem acontecendo de quem é negro para concurso, se vale a pena fazer concurso para negro e se vale a pena fazer concurso para pessoas portadoras de necessidades especiais, como que isso funciona, essa classificação, e como é que funciona essa avaliação. A gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.